vem uma pergunta que você não espera e aí você precisa pensar, você não tem uma resposta para aquilo. Uma ferramenta bem prática de fazer é você repetir a pergunta. Então, por exemplo, Thaís, vem uma pergunta. Thaís, mas como eu faço quando eu preciso falar de improviso numa situação de falar em público? Eu falo, tá bom, então você quer saber, vamos lá, como falar de improviso quando você precisa, numa situação de falar em público e tal. Eu repetir isso, reverberar aquilo que a pessoa perguntou, me vai trazendo na cabeça como eu vou responder isso, buscando lá onde está essa informação no meu cérebro. Deu para entender isso? Então você repete a pergunta que veio. Aí, por exemplo, vem a pergunta, Thaís, essa neuróbica que você ensinou, eu consigo transpor para falar em público, mesmo sendo situações do dia a dia, situações que não tem a ver com comunicação? Tá. Aí eu respondo, né? Eu pergunto novamente. Então você quer saber se esse treino cerebral aqui de trocar a mão dominante, dessas situações nas refeições e tal, se você consegue transpor isso para situações de falar em público. Entendeu? Todo esse tempo em que eu tô reformulando essa pergunta, eu tô dando tempo pro meu cérebro lá pensar na resposta. Quando vem uma pergunta para você e você não sabe muito bem também como responder aquilo, começa a construir a resposta junto com as pessoas que estão ali. Então, por exemplo, se a pergunta vem, como falar em público, como improvisar quando eu preciso falar em público, veio essa pergunta. Então eu começo a construir ali com as pessoas. Então eu falo, tá bom, ela tá perguntando como a gente faz. Então como é que a gente se prepara para falar improviso? Alguém tem uma ideia? Pergunta para as pessoas que estão ali. Alguém tem alguma ideia de como a gente pode fazer isso? Vamos construir junto, vamos pensar. Eu preciso improvisar. Então se eu preciso improvisar, é alguma coisa que não vai sair, que sai um pouco daquele script que eu planejei. E aí, como eu faço? Se eu não sei a resposta, como é que entendeu? Eu vou trazendo aquilo que eu tô pensando aqui para construir a resposta, eu trago isso para voz e trago isso em pergunta para as outras pessoas que estão ali. Então, se eu preciso improvisar, eu ajudo as outras cabeças que estão ali me ouvindo, chamo elas para me ajudar a improvisar. Deu para entender? Então, essas duas são as mais fáceis de usar e de se lembrar na hora e que dão tempo para você articular a resposta. Gente, simples, quanto mais autênticos e verdadeiros vocês forem, menos credibilidade vocês perdem. Não pense que não saber a resposta de uma pergunta é ruim. É muito ruim se você ficar, assim, se você ficar muito inseguro com essa situação. Porque quando você assume com confiança que você não tem a resposta daquilo, se você realmente não tiver, depois que você usou a estratégia de repetir a pergunta e se você estiver numa situação que dá para construir a resposta junto com as pessoas, construir e mesmo assim ainda não foi o suficiente, assume que você não sabe. Porque a autenticidade e a confiança, ela vai gerar muito mais credibilidade do que você tentar ficar criando uma resposta num lugar que você não tem.